E nós queremos convidar nesse momento o pastor Vanderlei Dornelles. Pastor, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Nós já conhecemos o pastor Vanderlei Dornelles já há um bom tempo. Eu não vou dizer nem aqui o tempo, pastor, para ninguém ficar adivinhando, né? Mas eu sei que é lá do ENA, né? Lá do antigo ENA. Longos tempos, mas, pastor... década de 80. Exatamente. Mas, pastor, muito obrigado por sua presença aqui na nossa vigília. Já tivemos bons momentos e nós queremos encerrar com a sua participação. Pastor Dornelles trabalha no NASP e com certeza tem sido um instrumento, um servo nas mãos de Deus, e sempre tem sido assim, as mensagens têm sido oportunas e têm alimentado o rebanho de Deus, a igreja de Deus. Pastor, amém. Deus te use mais uma vez e muito obrigado por participar conosco dessa vigília. Amém. Obrigado, pastor Eliezer. É um prazer cumprimentar você, os demais pastores da Igreja Adventista da região de Vitória da Conquista. Estou muito contente de estar com vocês, participar dessa vigília. Eu já estive em Vitória da Conquista pelo menos 1 ou 2 vezes, pregando aos irmãos aí, e é uma alegria poder retomar o contato com vocês e saber que a Igreja de Deus aí, nesta região da Bahia, está viva, atuante e prossegue o cumprimento da sua missão para a glória de Deus. Deus abençoe ricamente a sua liderança, todos os seus departamentais, a administração toda da Associação Vitória da Conquista, todos os pastores de igreja, os anciãos. Estamos em oração para que o Senhor possa continuar operando, realizando a sua vontade, o seu propósito, através da sua igreja. Amém. Quero cumprimentar com muita alegria as pessoas que estão conosco através do YouTube, do Facebook, que você receba a graça de Cristo em sua casa nesta noite, nessa nova semana, e que a palavra de Deus possa iluminar a sua vida, que você tenha convicção, segurança de permanecer nesse caminho e nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque você entrou no caminho da verdade, no caminho da vida, e em breve o Senhor se manifestará para buscar a sua igreja. Então, que Deus te abençoe e te ilumine ricamente. Muito bem, eu gostaria de trabalhar com vocês nesta noite, nessa oportunidade, um tema em Apocalipse também, pastor Lucas, Apocalipse capítulo 4, e eu gostaria então de convidar você para ler comigo Apocalipse capítulo 13. Eu quero fazer então um estudo de um tema bastante atual. As pessoas estão nesse contexto de pandemia, de crise, né? De ansiedade, angústia, as pessoas ficam preocupadas, elas buscam a palavra de Deus, elas buscam o conselho dos pastores, elas buscam o conhecimento da profecia, né, para saber o que está acontecendo no mundo, o que vai ser do mundo daqui para frente. As pessoas estão perdendo emprego, perdendo a vida, perdendo a saúde, perdendo seus queridos. E então essa ansiedade, né, toma conta de nós. E a ansiedade pode ser uma bênção quando ela nos leva, né, a buscar a luz do Espírito Santo, a palavra de Deus, a mensagem de Cristo para nós nesses dias finais. Então eu espero que você seja ricamente abençoado e que ao longo desse estado de coisas, né, que temos vivido, você possa firmar a sua fé e a sua esperança em Cristo, nosso Salvador e Senhor. Portanto, vamos ler então a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Então o texto diz assim: vi ainda outra besta subir da terra, e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Muito bem, e o verso, então, o verso 16, né, diz assim: e a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, ricos e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número da besta. Muito bem, irmãos e pastores, aqui nós temos esta visão profética, né, Apocalipse capítulo 13. A primeira parte do capítulo 13 trata com a besta de 7 cabeças, que representa um poder que atuou durante a Idade Média e que perde, né, a sua influência no mundo com a Revolução Francesa. E depois, então, a segunda parte de Apocalipse 13 apresenta essa visão com esse animal, né, que representa um império, um poder político também, que tem a sua atuação no tempo do fim.
Então, nesse último tempo em que as profecias revelam os acontecimentos, nesse último tempo, né, há um poder que vai emergir, segundo o Apocalipse, aqui na terra. A primeira besta é do mar, né, e a segunda da terra. Então, esta segunda besta é o último poder que vai exercer um regime, né, de intolerância e perseguição ao povo de Deus, ao povo que mantém, né, a palavra de Deus na face da terra. Muito bem, os adventistas do sétimo dia começaram a estudar esse texto em meados do século XIX. Então, os protestantes, até o século XIX, tinham um entendimento muito claro, né, acerca da primeira besta em Apocalipse 13, relacionada por eles, né, com o papado medieval, as perseguições que o papado fez às minorias cristãs que discordavam do papado. Mas os protestantes não tinham nenhuma ideia acerca do que representava a segunda besta em Apocalipse 13, a besta que tem 2 chifres, né, e parece um cordeiro, mas fala como dragão. Aquela que vai assinalar as pessoas, né, com a marca da besta, nos últimos tempos. Então, os adventistas do sétimo dia, quando começaram a guardar o sábado, né, nos Estados Unidos, e aí outras pessoas se convertiam, né, de igrejas protestantes ao adventismo e passavam a guardar o sábado, então eles eram duramente criticados, perseguidos pelos seus vizinhos, seus antigos amigos de igreja. E então a pessoa, por passar a guardar a palavra de Deus, obedecer à lei de Deus, ela passava a ser perseguida, passava a sofrer preconceito forte, né, na sua vizinhança. Então, com base nesta experiência, né, algumas pessoas começaram a ler o Apocalipse, e aí, então, veio o discernimento acerca da segunda besta de Apocalipse 13. Então, a primeira pessoa a lidar com esse tema, né, foi um irmão chamado Hiram Casey, e ele morava no Michigan. Começou a guardar o sábado, foi perseguido pelos seus vizinhos. E daí ele escreveu uma carta para o Tiago White, e o Tiago White publicou na revista Adventista da época. E na cartinha dele ele dizia assim, que ele passou a guardar o sábado, e então por isso era perseguido pelos irmãos que guardavam o domingo. Aí ele disse na carta, e eu estive lendo Apocalipse 13 e veio à minha mente a ideia de que a segunda besta, que tem 2 chifres, deve ser uma manifestação, ou um símbolo, né, desta nação americana, que através do poder do protestantismo e do republicanismo, perseguirá os guardadores da lei de Deus. Muito bem, interessante. O insight dele, né, que veio exatamente por causa da guarda da lei de Deus, o motivo por que ele foi perseguido. Depois disso, então, o John Mandrius, que era um jovem, estudou um pouco mais do Apocalipse, e ele escreveu um texto mais longo na Revista Adventista em 1851. E ele apresentou, então, toda a base para a interpretação de Apocalipse 13 e 11. E ele mostrou que a besta de 2 chifres, então, era um símbolo no Apocalipse, né, para o último império, a dar suporte, né, à Babilônia na sua perseguição contra os fiéis de Deus, guardadores da lei de Deus. Então, ele relacionou também com Apocalipse 12, 17, porque lá, então, diz assim, que o dragão persegue o remanescente da mulher que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, como a besta de 2 chifres fala como dragão, então ela representa, né, essa fase em que o dragão perseguirá o remanescente, aqueles cristãos, né, que permanecem, que continuam em obediência à lei de Deus nos últimos tempos. Muito bem, então essa interpretação se desenvolveu aí nesse período, e depois Ellen White publicou no livro Grande Conflito, né, a versão final dele, em 1888, ela endossou essa interpretação e ampliou mais alguns aspectos dela. Então, na página 443 do livro Grande Conflito, ela diz assim, quando as igrejas protestantes nos Estados Unidos se juntarem a partir de doutrinas comuns, e então formando um grande bloco religioso, elas conseguirem influenciar o Estado para que o Estado americano promulgue leis religiosas, então ela diz, nesse momento, então, a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana. Então, a segunda besta é também chamada de imagem da besta.
E quando Ellen White fala que os Estados Unidos vão formar uma imagem dessa supremacia romana da Idade Média, né? Então significa que a besta retorna da sua ferida de morte, mas não na Europa, ela retorna na América, através do poder dos Estados Unidos. E é uma coisa bastante interessante isso, porque muita gente diz assim, mas é impossível que os Estados Unidos venham a perseguir as pessoas sendo o país da liberdade. Lá tem a Estátua da Liberdade, em Nova York. E esse país todo está fundado sobre o princípio, né, da liberdade religiosa, liberdade de consciência e tal. Então, essa interpretação, por muito tempo, né, ela tem sido revisitada e as pessoas se indagam. Será que isso vai acontecer de fato? Muito bem, então, os adventistas têm sustentado essa leitura, né, ao longo de mais de 150 anos. Nos últimos tempos, algumas questões, né, têm sido trazidas a essa interpretação. Eu vou, então, compartilhar minha tela para mostrar para você algumas coisas que têm chamado a atenção das pessoas nas últimas décadas, nos últimos anos. Especialmente nesse contexto de crise da economia por causa de coronavírus, né? Então, há uma expectativa, né, de mudanças na geopolítica, na geoeconomia do mundo. E aí vem, nos últimos 15, 20 anos, né, um prognóstico da falência do Império Americano. Então, essas capas aqui é para você compreender mais ou menos o que é esse prognóstico, né? Por exemplo, esse autor chamado Gore Vidal, ele publicou esse livro com o título O Declínio e a Queda do Império Americano. Depois teve esse outro livro aqui, de Michael Cox, O Surgimento e a Queda do Império Americano. E aí, filmes, né, como esse O Declínio do Império Americano, a Estátua da Liberdade sendo submergida pelas águas, né? Então, através dessas capas de livros, de filmes, né, muitas pessoas têm visto uma impossibilidade, né, de a interpretação do Apocalipse se cumprir nesse ponto, porque o que fará um império quebrado? O que fará um império falido, né? Como é que o império que está em declínio poderá impor a marca da besta sobre todas as nações na face da terra? Então, essa é uma questão que tem sido colocada. E agora, no contexto do fortalecimento da China, no contexto do coronavírus, né, a economia americana vai levar um certo baque, aí as pessoas têm se questionado. E alguns dizem, temos de revisar a interpretação de Apocalipse 13, porque os adventistas podem ter se equivocado. Os adventistas pioneiros, né? Muito bem, além do prognóstico, né, da queda do Império Romano, aí tem também o prognóstico da queda da Europa. Olha, a revista Time dava aí há poucos anos essa capa, né? O Declínio e a Queda da Europa. Esse outro livro aqui, de Francesco Bongiovanni, também fala do declínio e queda da Europa. E daí, então, a interpretação profética é mais ou menos assim, que os Estados Unidos fazem uma aliança, né, com o papado na Europa. Então, aí, Europa e América se aproximam, se juntam e formam um grande bloco, né, para esse momento de intolerância no tempo do fim. Pois bem, mas aí você vê essas capas e diz, mas, então, pastor Eliezer, demais colegas, né, como é que a profecia poderá se cumprir se os Estados Unidos caírem e a Europa junto? E a Ásia, então, subir, a China se tornar o novo império. O que vai acontecer com a profecia bíblica? Algumas pessoas começam a achar que a gente deve revisar, mudar essa interpretação. E veja, aí no Brasil, né, por exemplo, capas da revista Veja, dando conta da ascensão do chamado Império Chinês. Então, uma equipe de Veja foi ver como os chineses estão construindo o seu império global. O dragão, né, um dos símbolos da China. E algumas pessoas chegam no Apocalipse e falam, tá vendo, o dragão de 7 cabeças pode ser a China. Depois essa outra capa da Veja diz, a educação de qualidade e baixo custo é o verdadeiro segredo dos chineses em sua corrida para a liderança mundial. Muito bem, então esse é um tema bastante polêmico, porque se a China se tornar um império e os Estados Unidos caírem, como é que poderá haver uma lei dominical mundial se os Estados Unidos perderem a sua influência no mundo, seu poderio?
Então, eu quero tratar desse assunto com você. Nesta noite, é uma noite de estudo profético, a noite em que nós precisamos renovar nossa esperança, né? Nossa convicção dos acontecimentos. Não podemos ficar em dúvida, hesitantes, né? Inseguros acerca do que vai ocorrer a este mundo no futuro. Porque a Igreja de Deus é a igreja da profecia, é a igreja que está descortinando para o mundo, né, os últimos acontecimentos. E aí você pode estar se perguntando, será que a bandeira, né, do Partido Comunista vai se levantar algum dia lá na frente do Capitólio, né, na frente da Casa Branca, e eventualmente a China poderá então dominar o mundo, né, dominando também o poder americano? Então essas são perguntas que têm aparecido. Então, quando nós lidamos com esses assuntos, aí nós precisamos de fazer a seguinte consideração. A profecia bíblica, né, não é uma coisa assim poética, sabe? Não é algo que possa ser aplicado assim de qualquer maneira, né, na história. A gente não busca a coincidência, sabe, do símbolo profético com os acontecimentos. Nós temos de ter uma visão muito clara e estruturada de como os acontecimentos históricos cumprem a profecia bíblica. Então, a Igreja Adventista é uma igreja que valoriza bastante o estudo, né? Uma certa racionalidade no estudo da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus não é algo fora da realidade do mundo, mas é algo que é capaz, né, de prever os acontecimentos do mundo no qual nós vivemos. Então, por isso a gente fala dos impérios, falamos da questão de economia e política, né, porque estas coisas estão reveladas no texto profético. E você pode se lembrar de Daniel. Daniel era um estadista no Império da Babilônia. Ele era um homem importante ali. E aí Deus mostrou para ele, então, 4 animais, né? Os animais mostravam ali, ou simbolizavam a Babilônia, depois a Pérsia, depois a Grécia e o Império Romano. Então, o movimento das nações está revelado na profecia bíblica, né? No Apocalipse e em Daniel. Se nós entendermos bem isso aí, nós poderemos caminhar com segurança, sabendo daquilo que vai acontecer no mundo. Muito bem, então eu quero mostrar para você alguns dados de economia mesmo, dados de geopolítica no mundo, para que você possa ter uma visão bem clara acerca de Apocalipse 13, né? E que você possa saber dizer para as pessoas em que você crê e qual é a razão da sua esperança. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui novamente, para que você possa ver esses dados que nós vamos compartilhar. Eu tenho escrito artigos e livros sobre esse assunto. Esses são 2 livros que eu já publiquei, A Mitologia do Império e O Último Império. Então, lidar com o Império Americano tem sido uma coisa dos últimos 10, 15 anos da minha carreira acadêmica. Muito bem, então, alguns dados que mostram para nós quem é que tem poder no mundo hoje. Quem é que detém, né, a posse das riquezas no mundo. Então, esses aqui são dados das maiores empresas multinacionais no mundo. De quem elas são propriedade. Quem são os donos, né, das grandes empresas no mundo. Então, das 5 maiores empresas no mundo, né, 4 delas são americanas e uma é chinesa. Então, os Estados Unidos têm 80% dessas 5 maiores empresas do mundo. A maior empresa, a maior companhia na economia mundial é a rede de supermercados Walmart, que tem um faturamento de quase $1 trilhão por ano. Então, os Estados Unidos são donos de 4 das 5 maiores. Entre as 50 maiores, os Estados Unidos são donos de 30, e a China de 5 delas. E depois, quando tomamos, então, as 200 maiores, os Estados Unidos são donos de 96 das 200 maiores empresas. Então, praticamente metade das 200 são dos americanos, 14 são dos chineses, depois 13 do Japão, 13 do Reino Unido, e o Brasil tem 2 nessas 200 maiores empresas. As 2 brasileiras são a Petrobras e a Ambev. Muito bem, aqui a gente pode ter uma ideia, né, do que é o poder americano no mundo em termos da posse, né, das grandes empresas que faturam, né, bilhões de dólares no planeta. Então, os Estados Unidos têm uma dianteira, uma vantagem econômica na posse dessas empresas bastante alta. Segundo ponto, eu quero mostrar para você aqui uma lista agora das 25 pessoas mais ricas do mundo. São pessoas que têm acima de 30
bilhões de dólares. Então, amigos que nos acompanham aí pelo YouTube, Facebook, né, esses dados estão na internet, eles são de conhecimento público, e esses daqui são divulgados pela revista Forbes. E segundo essa revista, então, dos 25 homens ou mulheres, né, mais ricos do mundo, 17 são americanos e 8 são do restante do mundo. Então, esses estão em azul aqui, são os cidadãos dos Estados Unidos, né? Aí 17 dos grandes bilionários na face da Terra. O segundo homem mais rico, primeiro, então, é o dono do Amazon, é o Jeff Bezos, depois vem um francês, né, dono do Louis Vuitton, Bill Gates, depois em terceiro lugar, e aí vai a lista, né? E há 2 chineses, né, aqui em vermelho, nesta lista dos 25, é o 18º e o 19º. Então, ao chegar até aqui, né, os Estados Unidos têm tem mais de 10 pessoas nessa lista, e então, após esses 10 americanos, aí aparece, então, o chinês, né, como uma das pessoas mais ricas, uma das 25 pessoas mais ricas do mundo. Então, 2 deles são chineses. Muito bem, aqui temos dados também de economia ainda. Veja, eu li a profecia bíblica, eu falei, então, que os Estados Unidos, né, são considerados, na interpretação adventista da profecia, como sendo o último poder imperial a exercer um papel de intolerância ao povo de Deus na Terra. E então eu levantei a questão, mas os Estados Unidos, segundo algumas pessoas, estão em queda, estão em falência. Eu estou mostrando dados para que você tenha uma visão bem clara do que é o poder dos Estados Unidos no mundo ainda. Então, em relação ao PIB, PIB é o Produto Interno Bruto, né, é a soma das riquezas produzidas pelas nações ao longo de um ano, de produtos e serviços. Então, os Estados Unidos têm um PIB, né, de 21,5 trilhões de dólares. Um PIB anual de 21,5 trilhões de dólares. Seguido pelo PIB chinês, né, de 14,2 trilhões de dólares. O Brasil aparece ali em 9º lugar, né, com um PIB de 2 trilhões e pouco de dólares. Muito bem, então, aqui nós temos os Estados Unidos são o império mais rico, né, com esse PIB de 21,5 trilhões, seguido pelo Império Chinês. E depois o Japão com 5, e aí vai, então, reduzindo. Né? Então, as 2 grandes potências da economia são os Estados Unidos e a China. Agora, observe, algumas pessoas chegaram até a prever, né, que a economia chinesa passaria, em termos do PIB, os Estados Unidos, até o final da década de 20. Isso lá pelo 2005, 2006, 2007, né? Mas as economias estão sujeitas a crises, a variáveis. Então, um que está crescendo muito pode diminuir o crescimento, outro que não estava crescendo pode crescer mais. Então, esse movimento, né, não tem como prever com facilidade. No entanto, mesmo que a China venha a ter um PIB, né, uma produção de riqueza da ordem de 22, 25 trilhões, né, e supere os Estados Unidos, isso significaria que a China teria mais poder no mundo? Não necessariamente. Por quê? Porque aí tem uma conta, né, que a gente deve fazer. 21 trilhões de dólares para 350 milhões de americanos. 350 milhões é a população dos Estados Unidos. E 14 trilhões é a produção de riquezas, né, para 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Então, veja, a população chinesa é 4 vezes a população americana. Mas o PIB chinês é 2/3 do PIB americano. Então, ou seja, quando faz a renda per capita, então a renda per capita, a diferença é bem grande, porque a per capita americana é de 65 mil dólares e a chinesa é de 9 mil dólares. Então, ou seja, quando todos os americanos comem e bebem da riqueza deles, né, produzida ao longo de um ano, quanto sobra para eles? Investirem em tecnologia, universidades, armamentos, ciência. Quando todos os chineses comem e bebem, quanto sobra para eles investirem nessas mesmas coisas? Então, aí tem uma grande diferença. Porque a população chinesa é de 1 bilhão 300 e 400 milhões. A população americana é de 350 milhões. Então, a distribuição do PIB, né, de 21 trilhões e meio para os americanos proporciona um conforto, um estado, né, de posse bem mais elevado do que o da China e de qualquer outro país do mundo. Mesmo a renda per capita alemã é de 46 mil dólares, do Reino Unido 42, da França 41. Então, os Estados Unidos estão bem adiante, né, nesta relação de economia.
Pois bem, então, esses dados mostram para nós que os Estados Unidos têm uma dianteira em economia. E veja, para que a China possa ter o mesmo poderio americano em termos de renda per capita, ela precisaria de ter um PIB, né, de 4 vezes o PIB americano, porque a população dela é 4 vezes maior do que a população americana. Então, seria um PIB da ordem aí de 80 trilhões, né, de dólares de produção de riqueza anual. O ecossistema não resiste a isso. Se os países crescerem, né, até esse patamar, a Terra terá já entrado num colapso definitivo, né, e o ecossistema não daria mais conta de manter a humanidade. Muito bem, aí, quando nós comparamos essas riquezas, aí a gente vai para esse quadro aqui. Então, o que nós temos aqui? Então, você, internauta, você que está nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, continue conosco, nós temos informações importantes e atuais para você sobre as profecias bíblicas. Então, o PIB americano, o PIB chinês, do restante do mundo, né? Quando todas as pessoas comem e bebem, aí eu disse, quanto sobra? Então, os americanos têm condição de investir na defesa deles, no seu aparato militar, né? Olha só, 648 bilhões de dólares por ano. Esse foi o valor investido em 2018. Então, esse é o montante, né, da despesa militar dos Estados Unidos no ano de 2018, 648 bilhões. A China teve uma despesa de 250 bilhões no ano de 2018, com o seu aparato militar. Seguido aí pela Arábia, Índia, França, né, Japão, etc. Então, as 8 nações seguintes aos Estados Unidos gastaram 652 bilhões, juntas essas 8, né, enquanto que os Estados Unidos sozinhos gastaram com a defesa militar 648 bilhões. Então, este gráfico aqui mostra, né, o que é a participação dos Estados Unidos no armamento, no militarismo, nas forças armadas no mundo. Então, eles têm, os Estados Unidos são responsáveis por 36% do gasto militar do planeta. Os Estados Unidos sozinho, 36% do gasto militar do planeta, aqueles 648 bilhões de dólares. A China e os demais 7 países seguintes, né, todos eles juntos, eles gastam mais 36% do gasto militar do planeta. E o restante do mundo, então, tem 27%, né, nesse gasto militar. Então, meus amigos, se é uma questão de guerra, quem tem mais poder? Se é uma questão de conflito, né? Quem tem mais chance de vencer? Aquele que tem mais armamentos, mais soldados, mais tecnologia de guerra e mais bombas. Os americanos têm, então, mais de 1/3 de todo o gasto militar do planeta Terra. E a China e os 7 seguintes, né? Um pouco mais de 1/3 também. Muito bem, outro dado, já mostrei aqui uns 4 ou 5 dados, né, sobre o poder dos Estados Unidos no mundo. Para que você possa ter convicção ao olhar para a profecia e saber que o mundo está caminhando, né, na direção que a profecia bíblica previu. O poder das nações na modernidade depende de universidade. Universidade. Quem tem as maiores universidades do mundo? Muito bem, então aqui eu tenho dados também. As 5 maiores são Harvard, Stanford, Berkeley, Cambridge e o MIT. 4 delas são americanas, de novo, e uma é britânica, Cambridge. Então, os Estados Unidos são donos de 4 das 5 maiores universidades do mundo, para produzir tecnologia, patentes, formar grandes profissionais e técnicos. Das 20 maiores, os Estados Unidos têm 18, e o Reino Unido tem 2. Então, veja, as 20 maiores universidades do planeta são 18 delas americanas e 2 do Reino Unido. Quando tomamos as 50, né, então os Estados Unidos têm 38 delas. O Reino Unido tem 5 e o Japão tem 2. Então, eu tenho certeza que aí, acompanhando conosco na internet, nós temos muitos universitários, professores, e você sabe muito bem, né, da importância de universidade para o poder das nações do mundo moderno. E quando nós tomamos, então, as 200 maiores universidades, então os Estados Unidos têm 88 delas, o Reino Unido 22, e daí a China aparece com uma universidade no meio das 200 maiores, das 200 melhores, né?
melhor conceituadas. E essa universidade chinesa está entre a de número 151 e 200. Aí o Brasil também tem uma nessas 200, que está entre a posição de 151 e 200, que é a Universidade de São Paulo, a USP. Muito bem, então aí você pode agora ter uma ideia, né, daquilo que é o poder das nações no mundo moderno. Quem é que detém, né, o poder na economia, no militarismo e no conhecimento e na tecnologia? Então, os Estados Unidos têm uma vantagem em relação às demais nações que dificilmente poderá ser concorrida por outra nação no mundo nas próximas décadas. Então, eles têm mais recursos, eles têm mais tecnologia, eles têm mais universidades, eles têm mais aparato militar, porque eles têm uma produção de riqueza superior ao restante das nações. Muito bem, amigos. Você já pode ter uma ideia aí, então, né, daquilo que é o estudo, né, a questão que nós trouxemos. Quando você ouvir, então, falar da queda do Império Americano, você pode considerar que os jornalistas estão sendo sensacionalistas. Há muita gente que torce, né, pela queda do Império Americano. Há muita gente que deseja que a Ásia suba, né? E aí, então, vem as capas de revistas e os livros sensacionalistas. Mas esses são dados, né, objetivos, dados concretos, materiais, de quem detém o poder do mundo atual. Então, nós olhamos para a profecia bíblica, e como adventista do sétimo dia, nós retomamos a ideia dos nossos pioneiros, né? E quando eles desenvolveram essa interpretação, os Estados Unidos não eram o império, né, que são hoje. Os Estados Unidos eram uma nação em crescimento. Mas lá eles compreenderam, pela palavra de Deus, que o mundo caminharia, né, na direção de um predomínio, de uma supremacia, né, da política e da economia americana no mundo. Agora, quero dizer para você que é internauta, uma pessoa que está muito a par, né, dos acontecimentos, da cultura. Então, além dos americanos terem essa supremacia que eu disse, econômica, militar e política, eles têm um terceiro fator, né, que é bastante determinante do poder dos Estados Unidos no mundo, que é o que nós chamamos de hegemonia cultural. Então, o que seria, pastor, hegemonia cultural? Então, eu vou resumir na seguinte frase. Os americanos conseguiram veicular para o restante do mundo a cultura deles de uma forma que nenhum outro império na Terra conseguiu até então. Através do uso, né, das ferramentas do cinema. Então, os americanos praticamente colonizaram o restante do mundo, né, com a sua cultura. Então, as pessoas passaram a se vestir como os americanos, comer como os americanos, passaram a viver como os americanos e desejar, né, viver nos Estados Unidos, ir para lá, porque houve uma espécie de uma colonização do imaginário do planeta Terra por parte da cultura dos Estados Unidos. Então, em termos de música, em termos de culinária, do fast food, em termos da maneira de se vestir, do jeans, né? Em termos das músicas, dos estilos pop, o mundo inteiro foi influenciado pela cultura americana. Então, através do cinema, eles conseguiram veicular para o restante do mundo a sua cultura, seu modo de vida, a sua mentalidade, a sua filosofia de vida. Eu disse, então, mais do que todos os demais impérios da história, mais do que o Egito, mais do que a Babilônia, a Síria, a Grécia, né, com o helenismo, não teve uma hegemonia cultural como os Estados Unidos têm. Pouco tempo no Brasil, teve uma novela chamada América, né, sobre o sonho das pessoas de morar, de viver nos Estados Unidos. Eu já conversei com pessoas da Rússia, da China, e elas me disseram, eu adoro ver os filmes americanos, os atores, né, a maneira de fazer o cinema. Então, o cinema ensina para as pessoas como elas devem comer, se vestir, viver, e ensina também em que elas devem crer. Ensina religião para elas. Sim, a temática religiosa, imortalidade da alma, espiritualismo, consulta dos mortos, né, múmias, os mortos-vivos, essas coisas todas que entram no imaginário religioso, né, das mitologias,
das religiões são a temática que mais vende no cinema. A temática que mais vende no cinema. Para você ter uma ideia disso, né, no Brasil, de cada 100 filmes que rodam, TV aberta, fechada, e etc., Netflix, 80 são produzidos só em Hollywood. 80% dos filmes rodados no Brasil são produzidos só em Hollywood. Então, é isso que nós chamamos de a hegemonia cultural do poder americano. Muito bem, então, deixa eu fazer um fechamento aqui, né, afirmando para você que, do ponto de vista econômico, militar, político e cultural, os Estados Unidos são um império na face da Terra, que dificilmente poderá ser antagonizado, superado, né, por outra nação no planeta. Então, isso está de acordo com aquilo que nós lemos na Palavra de Deus, porque aqui nós lemos que a besta surgiria na Terra, e esta besta de 2 chifres parece cordeiro, porque é uma nação religiosa, é uma nação protestante, né? É a nação onde mais tem Bíblia no mundo, onde mais tem igrejas, onde mais tem prática religiosa. Então, os Estados Unidos são a nação que parece o cordeiro, porque tem toda a fisionomia, né, do cristianismo. Porém, ele fala como dragão nas suas guerras. É uma nação guerreira, esteve envolvida em quase todas as guerras, desde da Revolução Americana em 1776. Outro detalhe aqui importante do texto bíblico, né, que você deve perceber é o seguinte: o que é essa região terra? Para que você possa ter convicção daquilo que nós estamos dizendo. Então, a besta surge na terra, enquanto que a primeira besta era no mar. Muito bem, a terra é a região que, segundo Apocalipse 12, né, dá abrigo à mulher perseguida após os 1260 anos. Então, se você ler Apocalipse 12, voltando aqui no texto bíblico, né, o dragão persegue a mulher por 1260 anos. Ao final desse período, aí ele vai perseguir os remanescentes da mulher. Então, o capítulo 12, versículo 15, diz assim, que a serpente ou o dragão arrojou água atrás da mulher, o rio, né, de perseguições na Europa. Então, aqueles que eram fiéis à Bíblia na Europa tiveram de sair, e houve uma migração para a Holanda, principalmente por parte de protestantes puritanos ingleses, mas eles concluíram que não era lugar deles também. E, por fim, eles vieram para a América e colonizaram a região nordeste dos Estados Unidos e formaram as colônias, né, que se tornaram nos Estados Unidos da América. Muito bem, agora, quando diz que a serpente arroja água atrás da mulher como um rio, aí diz assim, a terra, porém, socorreu a mulher. A terra engoliu o rio, Apocalipse 12, verso 16, que a serpente tinha arrojado atrás da mulher. Então, as perseguições que os fiéis de Deus sofreram na Europa só foram superadas de vez, né, quando eles foram para a América, vieram para a América, especialmente para a América do Norte, onde se formou um regime com liberdade religiosa. Liberdade que não havia na América do Sul, por causa dos jesuítas, os judeus tiveram de fugir daqui. Liberdade que não havia na América Central, por causa do catolicismo também. E então essas pessoas encontraram essa liberdade, né, nos Estados Unidos da América. E aí então os Estados Unidos se tornaram uma nação que abrigou, né, religiosos diferentes de todas as religiões do mundo, que eram perseguidos, né, onde quer que eles estivessem. E então a terra aqui, né, para onde a mulher corre e encontra abrigo, é a região da América do Norte, onde ela foi socorrida e protegida. Então a cultura americana é a primeira revolução moderna que separa a igreja de Estado. Isso foi em 1776, né? E essa separação de igreja e Estado criou condições de liberdade de religião, liberdade de consciência. Então, é isso que nós entendemos ser essa expressão bíblica, né? A terra socorre a mulher. Pois bem, mas aí, então o profeta diz assim, mas na terra que socorre a mulher, a terra que é essa nação, né, religiosa, cheia de Bíblia, de igrejas, ali vai surgir a besta de 2 chifres, que parece cordeiro, mas falará como dragão. Quando, então, os Estados Unidos romperem com a liberdade religiosa e passarem a ser um poder intolerante. Muito bem, você pode estar se perguntando assim, bom, nós temos toda essa interpretação, né,
da profecia, mas será os Estados Unidos, na verdade, eles não têm, assim, esta intenção, né, de perseguir ninguém, de ser um poder intolerante, né? Então, eu gostaria de compartilhar com você algumas falas, aqui nessa última parte do nosso estudo, dando conta daquilo que os americanos pensam deles mesmos. Falas de pessoas que representam a cultura americana, né, o poder dos Estados Unidos. Por exemplo, da Madeleine Albright, que era secretária de Estado do governo do Bill Clinton, em 1997, contexto de guerra com Kosovo, Iugoslávia. Então, ela disse assim: se nós temos de usar a força, é porque somos a América, somos a nação indispensável. Nós temos estatura e enxergamos mais longe em direção ao futuro. Então, o que ela está dizendo com isso? Que os Estados Unidos têm mais conhecimento, têm mais discernimento, né? Tem uma legitimidade para suas ações de guerra, porque é a nação indispensável. Então, essa é uma declaração de guerra, né, do poder americano. Aí tem o discurso de George Bush, né, de segundo mandato, muito interessante, em que ele dizia: a liberdade que temos é um presente de Deus para a humanidade. Então, os americanos olham para eles mesmos, reconhecem os seus valores, né, e eles entendem que Deus os comissionou de compartilhar com o restante do mundo os valores que eles têm. Por isso eles têm cinema, por isso eles têm capitalismo que vai se espalhando pelo mundo, né, e por isso eles fazem muitas guerras, porque eles se sentem comissionados por Deus para levar democracia, capitalismo e liberdade para o mundo. É interessante, vou frisar aqui uma coisa que talvez você não tenha pensado nisso antes. A gente se refere à Revolução Francesa, né, como fim do poder papal, etc, etc. Mas, amigos, irmãos, a primeira revolução moderna não é a Revolução Francesa, foi a Revolução Americana, em 1776. E aí os americanos financiaram boa parte, né, do que necessitou, em termos de gastos, para a Revolução Francesa, em 1798, 22 anos depois da Revolução Americana. Então, a Revolução dos Estados Unidos, né, 1776, é que criou esse estado de liberdade que o mundo tem hoje. E ele se espalhou pela Europa e pelo restante do mundo. Até a China, então, que é comunista, né, tem esse regime capitalista deles, e agora abrindo as portas para a religião. Tem mais de 500 mil adventistas na China. O Papa acabou de assinar um tratado com o presidente chinês, e a China, então, dando liberdade para algumas igrejas, né, atuarem no território chinês. Então, por isso o Bush diz: a liberdade que temos é um presente de Deus para a humanidade. E o Obama, discurso de posse dele, segundo mandato, 2013, né, ele dizia assim: a história mostra que liberdade, vida e felicidade não se impõem sozinhas, têm de ser garantidas pelo povo de Deus aqui na Terra. Então, Obama está dizendo que o povo de Deus é o povo dos Estados Unidos, e é o papel deles, né, levar liberdade, felicidade para o mundo. Uma espécie de um comissionamento divino. Né? E daí o Obama também disse assim: precisamos manter nossa vitalidade econômica e nosso tesouro nacional. É assim que vamos preservar nosso planeta, que foi entregue aos nossos cuidados por Deus. Olha só, que declaração arrogante esta. Então, o Obama estava dizendo que Deus entregou o planeta Terra nas mãos dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos cuidassem do planeta Terra. Por isso eles fazem guerras ao redor do mundo, porque eles têm essa crença, né? Isso é uma crença americana, está no DNA da cultura americana, de que Deus entregou a humanidade aos cuidados dos Estados Unidos. Muito bem, daí tem os pais fundadores, né? Os pais fundadores diziam que os Estados Unidos são o novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. Era a crença deles já no século XVIII. Isso está estampado na célula do dólar, né? Com o grande selo dos Estados Unidos, a nova ordem dos séculos, liderada pelos Estados Unidos da América. Muito bem, então esses são alguns dados e questões importantes, né, de economia e de política para a gente pensar com lógica, com coerência, com conhecimento de causa, né, aquilo que a profecia da palavra de Deus tem revelado. Eu gostaria então de terminar
pastor Eliezer e colegas, compartilhando a leitura aqui do Grande Conflito, página 588, né, que Ellen White destaca 3 passos importantes no mundo para os últimos acontecimentos. E eu quero fechar com esse ponto com você. Muito bem, então no livro Grande Conflito, 588, ele diz assim: mediante 2 grandes erros, Satanás há de enredar, envolver o povo, o mundo em suas malhas. Imortalidade da alma e santidade do domingo. Então ele diz, o primeiro cria um laço, o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de simpatia com Roma. Agora vem os 3 passos, ele diz. O poder americano vai estender a sua mão e vai apoiar a mão do espiritismo. Então, os protestantes se aproximando do espiritualismo. Segundo passo, ele diz, os protestantes americanos vão estender a outra mão para apanhar a mão do poder romano. E aí, então, o protestantismo, o espiritualismo e o catolicismo estarão juntos, formando a tríplice união. Formada esta união, então, a serva de Deus diz, esta nação seguirá as pegadas de Roma com o decreto dominical. Então, o que precede o decreto dominical? A união do protestantismo com o espiritualismo, do protestantismo com o catolicismo. Então, os 3 estão juntos. Pois bem, eu quero mostrar para você que o primeiro passo já foi dado faz tempo. Em 1906 começou o culto pentecostal nos Estados Unidos, depois a renovação carismática em 1966. E essas imagens do pentecostalismo são espalhadas. Pessoas que entram em transe e têm visões que rolam pelo chão, porque o culto cristão se tornou um culto dominado pelo apelo emocional, que leva as pessoas a ter a sua mente incapacitada de compreender as verdades bíblicas e tem experiências emocionais. Eu escrevi o livro Cristãos em Busca do Êxtase e citei antropólogos, sociólogos, pesquisadores de várias áreas que dizem que o que ocorre no culto pentecostal é muito mais parecido com as religiões afro-americanas do que com o cristianismo. Então, o pentecostalismo marca, né, a entrada do espiritualismo dentro das igrejas cristãs. Isso já faz mais de 100 anos. Então, o primeiro passo já foi dado. Segundo passo, então, ela disse, os protestantes vão estender a mão para apoiar a mão do catolicismo. Muito bem, irmãos e amigos, o Papa não visitava os Estados Unidos. Era proibida a visita do Papa no território americano, que era um território protestante. Então, em 1965, depois de mais de 300 anos da história americana, o primeiro Papa, né, visitou os Estados Unidos, o Papa Paulo VI, em 1965. Depois desta... tem uma interferência aqui... Então, depois dessa visita do Papa Paulo VI, então, o Papa Francisco, né, para comemorar 50 anos da presença do Papa nos Estados Unidos, visitou os Estados Unidos novamente. E ele foi recebido, né, com todas as honras e glórias. E o presidente dos Estados Unidos chamou o Papa Francisco de a consciência moral da humanidade. Pois bem, então aí nós temos o protestantismo já com as mãos dadas com o espiritualismo e com a outra mão dada ao poder romano. Formada essa tríplice união, o terceiro passo é leis dominicais. Então, essa nação, né, com esse poder no mundo, conforme eu descrevi, caminha para o seu último passo, que é a formação, então, de leis dominicais. E o fundamento para isso já está lançado. O Papa João Paulo II fez a encíclica Dies Domini, o Dia do Senhor. E nessa encíclica, ele disse que é dever do Estado garantir o direito ao cidadão de guardar o dia do Senhor. Então, o que ele está falando? Que o Estado tem de promulgar uma lei religiosa, uma lei dominical. Pois bem, depois Ellen White volta e ela diz assim, que a substituição da lei de Deus pela lei dos homens é o último ato do drama. Uma vez que esta substituição se tornar universal, diz ela, Deus então se manifestará. Muito bem, amigos, nós não sabemos quanto tempo falta, né, para um decreto dominical nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm leis dominicais, elas estão fora de vigência, elas só precisam ser restauradas.
Quanto tempo levará para que, depois que ocorrer nos Estados Unidos, se espalhe para o mundo, né? Também não sabemos. Mas uma coisa sabemos, os 3 passos dados, a união do protestantismo com o espiritualismo, depois com o catolicismo, esses já foram dados, agora resta o 3º passo. E nós estamos vendo nesta epidemia, né, um crescente poder do Estado sobre a população. O Estado diz para você ficar dentro de casa, você tem que ficar dentro de casa. O Estado diz que seu salário pode ser cortado pela metade, você aceita isso. O Estado diz que a escola tem de fechar, você retém seus filhos em casa. O Estado diz que a igreja tem de fechar suas portas, as igrejas têm de fechar suas portas. Então, a situação de emergência tem levado o mundo, né, para um crescente poder do Estado. Uma vez que o Estado se juntar com a religião ou com a igreja, então uma nova situação de intolerância certamente se estabelecerá. E é isso que a palavra de Deus prevê. Pois bem, olhando então para essa conjuntura do mundo, né, à luz da profecia, nós podemos ter convicção do futuro, dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos, porque o mundo está caminhando na mesma direção que a profecia bíblica diz que ele iria caminhar. Os pioneiros adventistas, no meio do século XIX, desenvolveram uma interpretação carregada de significado bíblico e profético. E os acontecimentos no mundo de hoje confirmam, né, que o mundo está caminhando na direção que a profecia bíblica diz que ele iria caminhar. Então, eu espero que você tenha a sua esperança renovada, que você tenha uma fé inteligente e que você seja capaz de dizer para as pessoas a razão da sua esperança. E esta razão está na palavra de Deus, que é legitimada pelos acontecimentos do mundo à nossa volta. Amigos e irmãos, nós estamos vivendo, sem dúvida, os últimos acontecimentos da história do planeta. E os reinos humanos, então, serão substituídos, sucedidos, né, pelo reino de Deus. E esse reino será eterno. Ele será comandado pelos próprios filhos do Altíssimo, que nesta terra estão se preparando para herdar com Cristo a corregência. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você tenha conhecimento, convicção e possa fazer as suas escolhas acertadamente diante dos fatos que estão diante de nós. Que Deus te abençoe. Amém. Pastor Vanderlei, muito obrigado, viu? Deus seja... Muito obrigado. Com certeza, um estudo muito aprofundado, inspirado também. E a Igreja Viva, ela ora mais. A Igreja Viva, com certeza, ela lê mais a palavra do Senhor. Muito obrigado, pastor, que Deus continue te abençoando. E gostaríamos que o senhor terminasse esse momento com uma oração. Oremos, você que está em casa, nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, você que está no Zoom, feche seus olhos assim como você está, e tendo visto este estudo da Palavra de Deus, os acontecimentos, os dados, vamos colocar nossa vida mais uma vez nas mãos dele, porque ele conta conosco nesses dias para sermos instrumentos para anunciar por o mundo a breve volta de Jesus. Feche seus olhos. Nosso Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua igreja está viva e ativa neste mundo para proclamar a tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque através da tecnologia, a igreja do Senhor está funcionando no mundo, com as suas reuniões, seus cultos, sua comunhão e com a proclamação da tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pelo dinamismo, pela agilidade dos nossos irmãos, líderes e pastores na região do sudeste da Bahia. Nós te louvamos pelas conquistas do teu povo nesta região, nesse estado, neste país e no mundo, e que a igreja possa prosseguir a sua jornada para preparar o mundo para a tua volta. Meu Pai, nesta noite, revisando esta profecia, nós queremos te louvar também porque temos uma visão muito clara dos últimos acontecimentos. E ajuda-nos, ó Pai, a estabelecermos prioridades, tomarmos decisões segundo essa convicção do cumprimento da profecia. Abençoa cada pessoa para que possamos manter nossa fidelidade ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, em tudo aquilo que temos e somos. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos a nossa fidelidade em dedicar nossos talentos, nossos recursos para a Tua palavra. E ajuda-nos, ó Pai, a termos o dom do Espírito para discipularmos as pessoas para o Teu reino e preparar o mundo para a Tua segunda vida. Nas Tuas mãos consagramos nossa vida, pedimos Tua bênção e Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Só lembrando a você, líder, você ancião de igreja, dia 20/6, nós vamos ter um encontro de anciãos aqui na Missão Bahia Sudoeste e o pastor Vanderlei Dornelles vai estar conosco nesse dia.